Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã, hoje de quinta-feira, 14 do mês de julho, minha gente. O tempo apresenta-se encoberto, com instabilidade aqui na capital da hospitalidade. Quadro Entrevista está no ar, já estamos aí pela frequência 97.7 na manhã de hoje, quinta-feira, e a temperatura na casa dos 16 graus. Quando fizemos a primeira leitura pela manhã, 17, né? 15 para 5 da manhã era 17 graus, baixou um pouquinho. Bem, o quadro Entrevista tem um oferecimento para a farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos. Farmácia São Jorge, atendimento das 15 para 7 até as 22 horas, de segunda a sábado e também aos domingos, das 15 para 7 até as 12 horas e também das 14h30 às 21 horas. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, ligue 3325-4123. Farmácia de Fundamento, Farmácia São Jorge, ligue 3325-4123, atendimento familiar para com a sua família. 7h33, o quadro Entrevista hoje vai falar sobre um assunto bastante importante que a gente mencionou hoje pela manhã, com 3 convidados inclusive, né? Falando sobre uma assembleia que nós teremos no sábado, falando sobre a Associação Apícola 25 de Julho, minha gente, que está aqui com o presidente da entidade, que envolve inclusive os municípios de São Carlos, Planalto Alegre, Águas de Chapecó. O Rafael Viste está aqui conosco, o tesoureiro da entidade, hoje o Paulo Menucini, e também o Elisandro Bratz, que é o meliponicultor aqui. Acho que acertei o nome, né, Rafael? Bom dia, seja bem-vindo, presidente. Bom dia, Elvis, bom dia aos colegas presentes aqui no estúdio e em especial aos apicultores que estão em casa. E é uma satisfação voltar aqui, né, para falar um pouco da apicultura de Santa Catarina, de São Carlos e da nossa associação. Da associação também, né? Ô Paulo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia aos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui agora enquanto associação, né? Não vou nem falar do outro lado lá. É isso aí. Que tudo remete ao Paulinho da Ipagre, né? Parece Quase. que sempre assim, né? Mas hoje o assunto vai ser apicultura aqui. Isso aí. Mas tem um meliponicultor aqui, né? É assim que se diz? Isso. O Elisandro Bratz, bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia aos ouvintes. Esse é o nome mesmo, meliponicultor. Acertei, né? É isso Sim. aí. E o Bratz também não me enrolei, né? Porque é alemão, né? Mas é fácil, né? Isso é fácil falar, Tem né? uns bem mais difíceis. Bem mais complicado. O próprio Vista ali já se perde um pouco, né? Já começa a complicar. É verdade. Ô, presidente, como é que tá a associação aí? Pois é, a nossa associação ela está ativa, né? Tivemos uma pequena parada aí devido à pandemia, né? Mas as atividades nos bastidores não pararam, né? E agora a gente está retomando com tudo aí. E inclusive no próximo sábado agora, dia 16, nós vamos ter uma assembleia com um encontro dos associados lá na sede campestre do Brunão, em Águas de Chapecó. E para tratar alguns assuntos importantes, né? Inclusive da parte da diretoria e dar alguns encaminhamentos futuros aí para a associação. Qual é que é o cronograma do sábado lá, já que você puxou da Assembleia? Para o pessoal ficar atento aí. Sim. Pois é, o início nós vamos fazer ali pelas 9h30 da manhã, né? Uhum. E fizemos uma recepção lá dos apicultores e em seguida a gente faz o início da Assembleia com assuntos importantes e a gente deixa a palavra livre logo em seguida e teremos também um almoço, né? De meio-dia. E, claro, aquela confraternização especial que é de suma importância para manter os laços apícolas. Quem deve participar são os associados aí ligados ou alguém de fora também pode? Sim, em especial os associados sempre, né? Mas a gente deixa aqui já registrado alguém que tenha interesse em se associar, pode estar vindo nesse dia, pode estar entrando em contato conosco, com o Paulo, que faz parte da diretoria também. E as portas estão sempre abertas, deixar bem claro para quem tiver interesse. E a gente sabe que tem muitos que trabalham com apicultura e inclusive com abelha sem ferão, que é a meliponicultura também. Então a gente sempre deixa as portas abertas para novos associados. Legal, muito bem. Então o pessoal pode participar. Hoje, quantos associados tem lá aproximadamente? Olha, a gente está trabalhando um número, né, Paulo, entre 30, 40 pessoas, né? Certo. Então, é por aí. Apicultores e meliponicultores, sim, no caso, né? Bem, a história aí da 25, Associação Apícola 25 de Julho, 32 anos, Paulo, é isso?
Tá quase da tua idade? É um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Mas sou a história é pouquinho bonita, mais- né? É bonita. Na verdade, assim, ó, eu não participei do início da história da associação, mas a gente resgatando os documentos, né, que fizeram parte da documentação formal da associação, ela data a constituição legal do seu estatuto, da formalização da Associação Apícola 25 de julho, em 17 de julho de 1990. Né? Então, estamos aqui já com 32 anos, que vai completar agora dia 17, domingo que vem, né? Então, provavelmente ela deve ter surgido, e pelo que consta para nós, né, em função também do Colégio 25 de Julho, né, e como no colégio existia a atividade de apicultura também, e a partir dessa atividade foi tomando corpo, foi organizando o pessoal da região, e no início ela era São Carlos e Cunhataí, que fazia parte da Associação Apícola. E depois, mais tarde, o pessoal de Cunhataí se juntou com a Associação de Pinhalzinho, né? Por questões de logística e tal, ficava mais próximo a Saudades, Pinhalzinho. E aí, então, ficou São Carlos sozinha por um período, né? Nós começamos a acompanhar um pouquinho mais com o evento da Microbacia, né? Microbacias 2. Isso. Em 2004, quando a gente começou a trabalhar, eu na época trabalhava em Águas de Chapecó, mas a gente mantinha um contato muito bom com São Carlos também na época. E por demanda dos próprios apicultores, agricultores, na verdade, de Águas de Chapecó, que tinham lá suas colmeias, né, trabalhavam do seu jeito. Pelo projeto Microbacia, a gente começou a ver que tinha muitos agricultores que tinham abelha, né? Vamos chamar assim, agricultores com criação de abelha, né? Certo. Apicultores é aquela pessoa que se dedica bem à atividade, né? Hoje já temos muitos apicultores aqui na nossa associação. Então, com o incremento das atividades do projeto Microbacias 2, a gente começou a conversar com esses agricultores para nós reorganizar a associação, né? Ela já existia, mas ela estava com suas atividades paradas, né? Então, em 2004, a gente começou a mobilizar o pessoal, e em 2005, então, a gente fez uma assembleia, e a gente reorganizou a Associação Apícola 25 de Julho, continuou com os trabalhos que ela já fazia, e fomos melhorando algumas atividades, e a frequência dessas atividades também a gente acabou dando um ritmo um pouquinho maior. O próprio projeto Microbacias, depois, ele trouxe aporte de recursos, né, pelo governo do estado, e esses apicultores começaram a melhorar, a investir nas suas colmeias, trocar as caixas, que antes eram caixas, a maioria delas eram caixas fora de padrão, né, então você não tinha como fazer um manejo certinho das colmeias, né. E a gente começou a trabalhar alimentação, manejo da rainha, manejo da colmeia, troca da cera, troca das caixas mesmo, né, que estavam muito comprometidas. Então, o projeto Microbacias 2, ele deu um impulso aí para retomar a atividade da Associação Apícola no ano de 2005, né. E aí a gente continuou de lá para cá. Eu fiz parte estou como tesoureiro atualmente. vitalício, praticamente, né, desde lá. Então, a gente assumiu essa função, até porque, como a gente estava no município, né, então ficava na sede do município, então ficava mais fácil para o pessoal também fazer a manutenção das suas anuidades e tal, né. Então, a gente assumiu esse desafio na época, né, e eu digo assim, a IPAGRE de São Carlos e Águas de Chapecó e as duas secretarias da Agricultura foram fundamentais para que essa associação conseguisse se reestruturar novamente, né? Legal. E de lá para cá, então, muitas atividades foram feitas, né? Não, teve uma evolução e tanto aí, até a feira que foi realizada. Isso, também, né? Culminou aí com as feiras, agora teve a pandemia, né? Mas isso. É um dos resultados, né, Paulo? Isso, uma das partes. Né? A feira, a mostra de mês, e né? A mostra, né? Que já mostra também, a mostra de mês, mas que mostra o potencial da organização que se fez, né? Hoje eu vou dizer assim, tem apicultores aqui que tem na atividade do mel, da criação de apis ou da meliponicultura, uma fonte de renda muito interessante. Pois é. Né? Então, na época era tudo de baixa escala ainda, né? Era tudo feito da maneira que o pessoal entendia, mas tinha muitos apicultores na época também que já tinham, né, uma padrão, qualidade, né, de manejo assim, já um pouquinho mais apurado.
Mas as ferramentas foram melhorando, né? A própria pesquisa foi melhorando, foi trazendo novos manejos e o pessoal foi aderindo e foram melhorando também, né? E a associação, praticamente no início, além dela ajudar na formação técnica, ela fazia uma ponte com a questão de compra de embalagens, compra de insumos, né? Que era muito mais difícil na época você ter cera alveolada para troca, né? Então a FAASC, que é a Federação das Associações da Apiculturas aqui do estado, né? Através da Cidade das Abelhas em Florianópolis, que é um elo, digamos assim, dentro da IPAGRE, na Secretaria da Agricultura, ela fazia a permuta de cera alveolada, de cera bruta, que o pessoal deixava nos escritórios dos municípios antigamente e passava a cada 3 meses, 4 meses, passava o caminhão da FAASC trocando essa cera bruta por cera alveolada. Tanto para tu ver a dificuldade que tinha uma vez de ter cera alveolada, né? Era muito mais difícil. Hoje não. Hoje a gente tem vários comércios aqui da região que já fazem essa permuta. Então, para o apicultor ficou muito fácil o acesso a esses materiais para fazer o manejo e a manutenção das suas colmeias, né? Então, a associação ela fazia muito isso. Antigamente, fazia a compra de embalagens, né? Que era difícil você achar uma embalagem de qualidade e em quantidade a um preço acessível também, né? Então, a gente fez muitas compras pela associação, de embalagens de São Paulo, de Curitiba, para poder ter uma qualidade e um preço menor para facilitar também a venda, né? Muito bem, tá certo. Explicado então aí toda a caminhada da Associação Apícola 25 de Julho. Daqui a pouquinho a gente vai falar da presidência aí, que tá quase que um vitalício também, né? Bem, a apicultura é tema aqui, mas a meliponicultura também né, Elisandro? E você é um deles, né? Meliponicultor. Aí explica essa parte da abelha sem ferrão para nós aí, porque são duas coisas, né? E ele já me explicava aqui em off, agora ele vai continuar a explicação no ar aqui. Então, bom dia a todos. A meliponicultura, então, seria a criação de abelhas sem ferrão, da família das meliponas, né? Por isso o termo meliponicultura, que é a criação de abelhas meliponas, que são as abelhas nativas aqui do Brasil, né, do nosso continente. Enquanto a Apis é uma abelha exótica, né, de origem africana ou europeia, Apis mellifera, né, abelha com ferrão, por isso o nome apicultura, né. A meliponicultura, então, se dedica aí à criação das espécies de abelhas nativas do Brasil, da região. Certo. E essas abelhas, elas possuem centenas de espécies, né? Até é difícil falar assim a quantidade exata, porque ainda não se tem estudos, né? Muitas espécies, principalmente em regiões mais isoladas, agora estão sendo descobertas, né? Novas espécies. A mais conhecida aqui da nossa região é a abelha jataí, né? Que é a abelha mais disseminada e que o pessoal que a gente mais ouve falar é essa daí, né? Mas catalogadas são centenas, né? Posso complementar? Sim, exato. Elisandro, eu estive ontem, aproveitando o assunto em pauta, estive lendo um artigo referente a esse assunto. No Brasil estão catalogadas e registradas 244 espécies de abelhas nativas sem ferrão. E desse número, 25 espécies estão registradas em Santa Catarina, né? Então, com esse número a gente sabe da importância que tem e o que representa essa abelha sem ferrão para o nosso sistema apícola, vamos dizer assim, né? E essa atividade, o Elisandro sabe melhor que eu, ela vem ganhando destaque ultimamente. Inclusive, dia 1 e 2 de julho, nós tivemos um encontro, Congresso Sul Brasileiro e 35º Encontro Catarinense de Apicultores em Chapecó. E eu pude perceber, eu estive presente, o Paulo também, o número de meliponicultores presentes no evento, né? Então, o comércio está se destacando também nesse sentido, né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar e trazer esse pessoal, que como a gente tem esse núcleo de meliponicultores aqui em São Carlos, para quem também tiver interesse em se associar ou alguma coisa nesse sentido, pode nos procurar.
É porque o Elisandro é um, né, deles, né? Mas quantos tem no núcleo hoje, aproximadamente? A gente também não tem um número Exato. bem exato, né? Mas tem se fortificado também nesse Sim, sentido, tem se fortificado, tem muita gente começando na atividade, aí tem Certo. muitos que já têm algumas colmeias em casa, e aí como está se disseminando o conhecimento, aí o pessoal começa a investir mais na atividade, conhece outras espécies, né? E o número de pessoas que começam a criar, até eles conhecem o nosso trabalho e começam a adquirir colmeias também e tem interesse, né, pela atividade, aí o número está aumentando bastante. E aí já faz parte da própria associação também, É né, um núcleo presidente? dentro da associação. Sim, exatamente. Até eu queria pedir para o Elisandro, por gentileza, destacar. Acontece ultimamente um termo que é usado dentro do grupo dos meliponicultores, o fumacê. É certo, Elisandro, é isso? Eu acho que o Elisandro pode explicar um pouco do que se trata isso. O fumacê é esse produto que é usado contra o mosquito Aedes aegypti, né? Acabou, assim, sendo uma questão de dúvida e de medo aí dos meliponicultores, né? Que em algumas regiões aí houve casos de mortandade de abelhas, né? Aí, mas não foi, tipo assim, pesquisado e não se sabe bem certo a relação ainda de mortes de abelhas Se pelo isso foi fumacê. realmente a causa, né? Mas como se trata de um produto, digamos assim, de certa forma, como se fosse um inseticida, né? Aí causa um pouco de dúvida e temor aí dos meliponicultores quanto a isso, né? Certo. E nesse sentido aí a gente conversou com o pessoal ali da vigilância e para eles emitir um alerta com as datas que está sendo aplicado o fumacê para que os proprietários aí dessas colmeias consigam fechar as colmeias no dia anterior, né? Para que no dia da aplicação do fumacê as abelhas não estejam forageando, né? Já não tive esse termo aí, e que possam estar se contaminando com esse produto, né? Então a gente conversou lá e ele está orientando nós aí sobre os dias e os locais da aplicação, Certo. né? Já tem esse entendimento, Já então. tem esse entendimento. Aí também se tem algum criador aí, principalmente no perímetro urbano, que ainda não participa do grupo e quer receber esses alertas, né, quanto à aplicação do fumacê, pode mandar o número aí, do celular para nós, Certo. e a gente repassa esse alerta, né, para que eles também possam estar fechando as colmeias. Exato. Até que se comprove, né? Até que se comprove, Pelo menos tem mas essa prevenção aí, prevenção. né? Interessante. Ô, Paulo, essa parte de mortandade de abelhas, vamos dizer assim, nós já tinha pautado aqui, lembra? Isso. Teve uma leva aí no estado, inclusive, apareciam abelhas mortas aí e a gente não sabia do que naquele momento, né? Exatamente, aproveitar deixa, né, Elvis, para reforçar essa questão aos apicultores, né? Hoje o Estado, não só o Estado, mas o Brasil, através do mapa, tem intensificado essa atenção, digamos assim, à questão da mortandade de abelhas por uso de inseticida. E o fumacê, ele é um inseticida também não seletivo, ou seja, tudo que ele pegar, ele vai causar danos, né? Por isso essa preocupação e esse entendimento com a própria vigilância sanitária dos municípios aqui, para que houvesse, quando possível, né? Porque nem sempre também as informações chegam a tempo, né, para a vigilância, mas quando possível, então, essa semana já teve, né, Elisandro? Semana passada, se não me engano, já teve um aviso de fumacê. Então, essas parcerias é interessante porque trabalha para os dois lados. E uma coisa que às vezes o pessoal não leva em consideração, né? Às vezes o pessoal da cidade não tem muita essa noção, é que as abelhas, hoje constituem em torno de 70% de todo o alimento que provém na nossa mesa hoje é graças à polinização das abelhas, tanto da Apis mellifera quanto das abelhas meliponas, né? E eu diria para ti assim, ó, fazendo uma analogia, as abelhas nativas da nossa região são as principais polinizadoras das espécies nativas nossas aqui, né? Então, não há Mata Atlântica se nós não tivermos as abelhas nativas. Então, não é só o alimento, né? Ninguém vive só de comida, né? Mas a gente precisa do ambiente inteiro, né? Que tenha a questão da mata, dos animais, dos insetos e da alimentação também. Cadeia então, toda, né? e aí a questão da Apis, né, na questão da mortandade,
ela está muito ligada à questão de inseticidas mesmo, né? A gente já tem algumas amostras coletadas aqui, inclusive no próprio Congresso, o Ministério da Agricultura fez esses apontamentos, né? A EPAGRE também apontou relatórios de atividades de coletas de abelhas mortas com presença de inseticidas proibidos, inclusive, né? Então, agora estão apurando para ver a origem desses inseticidas que foram passados de forma não legalizada, né? Porque são inseticidas que estavam proibidos de serem usados em lavouras. E a ocorrência maior dessas mortandades, ela se dá próximo às áreas de lavoura, principalmente de soja. Se tu pegar o noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná e aqui também, né? Então tem acontecido mais nessas redondezas de grandes lavouras. Mas aqui também a gente teve casos de mortandade aqui em São Carlos, a gente ficou sabendo. Mas a gente não conseguiu fazer as coletas, porque tem um período para tu fazer a coleta desse material e mandar para o laboratório. Certo. Mas eu gostaria de aproveitar, Elvis, já a deixa e fazer um alerta aos apicultores, né? Meliponicultores e apicultores, ou seja, todas aquelas famílias que cuidam de abelhas, né? Para que façam a sua inscrição na SIDASC, tá? Está sendo já mobilizado um plano de trabalho e a gente já vem cobrando isso dos apicultores para que façam o cadastro, porque é uma criação de animais. A abelha não deixa de ser uma criação. Então, ela está sujeita ao monitoramento, tá? E se acontecer algum problema na propriedade e essa propriedade não está com o seu apiário cadastrado na SIDASC, esse produtor poderá ter problemas com a sanidade animal, tá? Porque o que acontece? Nós já estamos com casos de doenças e parasitas em abelhas vindos de fora. Então, a SIDASC está monitorando, ela está começando a monitorar. Então, é necessário que toda a propriedade que tenha criação de abelha vá até o escritório da SIDASC e faça o seu registro. Tem que se fazer, porque se acontecer algum problema, depois esse proprietário pode responder. É a mesma coisa que animais sem brinco, gado, né, sem brinco. Então, tem que ter, da mesma forma que o gado precisa ter o brinco, é preciso que o apicultor também diga quantas colmeias tem e aonde elas estão. O primeiro passo é procurar a SIDASC, né? Procurar a SIDASC. Mas eu acredito que eu conversei com o veterinário alguns dias atrás e ele também tem interesse daqui a pouco fazer uma entrevista para explicar melhor o procedimento. Destacar os passos. Isso. Aí. Mas é importante que o pessoal procure a SIDASC para fazer o cadastro e manter o seu cadastro. Legal. Mesmo quem é da cidade, que tem as abelhas sem ferrão. Tá. O presidente Rafael, você fica na presidência até quando? Trazer um pouco da história aí do Rafael como presidente, juntamente com o Paulo também. 2014, né, tio? 2014 a gente começou a estar à frente aí. E eu não me arrependo, Elvis. Eu acho que fazer aquilo que a gente gosta é uma satisfação muito grande, né? Mas a ideia nossa é ficar aí, eu já deixo registrado, né? Ficar mais 2 anos aí, à frente juntamente com o Paulo aí. Mas a ideia principal é trazer gente nova. Nós vamos tratar isso na Assembleia de sábado. Trazer gente nova para preparar esse pessoal para daqui a 2 anos a gente fazer essa troca, né? Uma troca saudável, por assim dizer, né? Como ocorre na maioria das entidades, né? Preparar a pessoa para futuramente fazer essa troca. Mas com certeza a gente vai fazer um trabalho aí sério e que tiver ao nosso alcance aí durante esses 2 anos aí, tranquilo. Os meliponicultores e os apicultores aqui, né, minha gente, da Associação Apícola 25 de julho. A Assembleia, então, começa às 9h30, né, no sábado, né, cronograma. Isso. Nós tivemos esse evento aqui, o Rafael já citou, mas tem aqui a revista, né? Você me trouxe uma revista aqui, né? Explica um pouquinho da tua revista, é trimestral, é? Isso, exatamente. Zoom, minha gente. Isso, é a revista aí que circula na cadeia apícola, vamos dizer assim, de Santa Catarina, mas nada impede de uma pessoa que tenha interesse em fazer assinatura. Inclusive, quem tiver interesse pode fazer contato conosco, que a gente vai fazer esse meio de campo, né? É uma assinatura consideravelmente barata, por assim dizer, não é cara, né? Pela informação que ela traz para nós, como apicultores, enfim. E eu acho que a informação, ela é uma arma, se você usar ela de forma correta, eu acho que a gente só tende a progredir, inclusive nessa atividade, né? Como em todas as atividades, né? Muito bem. Tivemos aqui em Chapecó, nos dias 1 e 2 de julho,
o segundo Congresso Sul-Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura e o segundo Simpósio dos Produtos da Colmeia, além do 35º Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores. Para mostrar força aí, né? Inclusive, Paulo, tu me dizia que Santa Catarina tem um dos melhores méis do mundo. Já foi condecorado. Eu acho que é o várias melhor, vezes. né? É melhor. Eu sempre digo, o melhor é o nosso daqui, né? Nossa, tem grande chance. Vai que aquela colherzinha de teste lá era de São Carlos, né? Pois é. Verdade. Agora, sendo bem franco, quem experimentou já o mel aqui da nossa região sabe que o mel daqui tem um potencial enorme. Né? Verdade. E o mel diferente, só para uma breve palhinha, né? Manda. O mel da Apis, ele se diferencia da melipona justamente porque a Apis ela tem uma característica de ter um mel mais particular da sua florada, né? A melipona já não, né, Lisandro? A melipona tem uma característica de ter um mel próprio, né? Independente da flor que ela visita, para aquela espécie tem um mel próprio, com muita pouca variação de sabor e textura, né? A da Apis não. Tanto é que às vezes o pessoal, não, eu quero mel de eucalipto, né? Da flor de eucalipto, não de eucalipto, né? Ah, eu quero mel da florada de citros. Ah, eu quero mel, né, da flor de nabo, né? Que é um dos melis que, se tu experimentar o mel da flor de nabo, é excelente, é suave, né? Só que ele açucara um pouquinho mais rápido pela sua característica natural, né? E uma dúvida que o pessoal tem, mas o mel falso açucara. Não, o mel falso não açucara. O mel verdadeiro açucara. Tem a tendência de açucarar, não é que ele tem a tendência de açucarar mais fácil, naturalmente. Então, às vezes, o pessoal fica com dúvida, Ao né? contrário daí, né, no caso. E falar nisso, né? Eu faz tempo que eu não ouço mais falar aqui de mel adulterado aqui na região, graças a um trabalho que foi feito, e o pessoal também, os consumidores estão se conscientizando um pouquinho mais também. Não comprar de pessoas que vêm de fora. Antigamente vinha muito mais gente de fora vendendo produtos que se dizia mel, né? E hoje nós temos aqui em São Carlos e Águas mesmo, muito produtores. É que a gente tem aqui um produto, Tem né? aqui o produto, Para né? que comprar fora? Ou de quem vem suspeito aí, né, no Suspeito, caso. né? Presidente, você queria colocar sobre isso? Sim, aproveitando a deixa do Paulo falar sobre os produtos da colmeia, por assim dizer, né? Um dos subprodutos da colmeia seria, além do mel, a gente só fala do mel praticamente, mas tem outros produtos. Por exemplo, seria o extrato da própolis, né? Inclusive, trazer aqui um relato que eu estive conversando com uma fisioterapeuta formanda em biomedicina no Congresso Sul Brasileiro em Chapecó, recentemente. Agora? Isso, é dia 1 e dia 2 de julho. Eu estive conversando com ela e ela escreveu um artigo referente a esse extrato de própolis. Trago aí para o pessoal entender um pouco da importância que tem esses produtos da colmeia, né? Ela escreveu um artigo que foi feito um estudo na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, com mais de 100 pessoas que estavam com a Covid, que agora é uma doença rotineira, né? Certo. E foi feito um estudo comprovado que quem usou o extrato de própolis 30 gotas 2 vezes ao dia, ele teve assim uma regressão nos sintomas muito rapidamente comparado com aqueles que não tiveram esse tratamento. Então, dada a importância que tem, além do mel, tem outros produtos envolvidos da abelha, né? E o extrato de própolis, ele é bastante disseminado hoje já, mas tende a crescer muito mais. Então, só trago esse relato, essa experiência que eu tive com essa pessoa para mostrar, né? É o precoce aquele, né? É o precoce, né? É a prevenção, não adianta, né? Mas assim, justamente o pessoal às vezes olha no mel apenas para aquelas épocas de inverno de gripe, né? Pois é. O mel é um alimento, né? Desde que usado com sabedoria, né? O meu segredinho aqui no jejum é o mel, gente. Por isso que estamos aí inteiro. Não me incomoda. Simplesmente de ferro. Ô Elisandro, mais alguma colocação lá para a gente encerrar? Sim, aí também, quanto a questão aí, os produtos da colmeia, né? O principal deles, assim, no meu ver, que é a polinização, né? Algumas culturas aí, como maçã, são extremamente dependentes da polinização pelas abelhas, né? Maracujá, Fruticultura, em geral. todas as frutíferas necessitam, né, dessa polinização pelas abelhas. Algumas culturas mais, outras menos, né? Algumas são extremamente dependentes da polinização, né? Daí, dada a importância das abelhas, né? Então, mais do que nunca, né? As abelhas tão benéficas para nós, né? Não tem defeito a abelha, né?
Só traz coisa boa, gente. E ela diz para nós quando a gente era, tá? A Apis, ela ensina a gente a fazer a coisa certa. Tá vendo? Tá? Tá vendo? Ô, Elisandro, deixa eu agradecer a sua participação aqui, obrigado. Agora já sabe o caminho, vou voltar a falar próximas vezes Sim, aí, na- né? na próxima a gente não Já trazer outros destrava também, um né? pouco. Sim, com certeza. E o Elisandro é um dos meliponicultores aqui, do núcleo aí de Isso. meliponicultores, né? Obrigado, Elisandro Bratz. Paulo, obrigado pela sua vinda. Se deixar, o Paulo vai até meio-dia aqui. Tem que cortar. Obrigado. Ô, presidente, então até sábado, né? Temos a Isso. assembleia aí. Agradecer aí ao espaço novamente e estender o convite novamente em nome do Paulo, do Elisandro, né? Da Exato. diretoria como um todo, para sábado agora, em Águas de Chapecó, na sede campestre do Brunão, a partir das 9h30 horas. O pessoal aí que é associado e quem tiver interesse em se associar pode chegar conosco nesse dia. Vai ter um almoço e principalmente vai ter aquela conversa, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Para manter Definições, os laços, né? Isso, Definições. os laços ativos. Aí. Bom dia a todos. Legal. O Paulo, tu é tesoureiro desde que ano? Desde o início lá, né? Desde 2005. Que quando foi aquela reviravolta da Isso, audiência isso. lá e tal ali, tu é desde lá o... Estou lá. Mas Estou- não presidiu ainda, né? Não. Somente como caixa forte. Então tá aí. Estou querendo deixar meu cargo à disposição. Tesoureiro Paulo Menuncin e o Rafael Viz, que é o presidente, meliponicultor aqui, o Elisandro Bratz aqui, os nossos convidados. Todos eles integram a Associação Apícola 25 de Julho, que é São Carlos, Águas de Chapecó e também Planalto Alegre, são os 3 municípios por aí, tá certo, minha gente? O quadro entrevista fica por aqui, volta amanhã, né, minha gente, a partir das 7h30, o Elisandro pode sentar que ele vai ter que tirar uma foto ainda, Elisandro. E daqui a pouquinho a entrevista na íntegra com a foto e o Elisandro junto, além do áudio e vídeo lá no nosso site tropicalfmsc.com.br. Voltaremos amanhã no oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez. Vem aí o Comando Geral. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.